E aí, pessoal, quanto tempo sem vídeo, né? Quanto tempo sem vídeo? A gente fez vídeo lá no pós-jogo, daquele jogo tenebroso contra o Getafe, mas assim, a gente tá meio que sem fazer vídeo, que a gente já falou, né? Giovanni tá em processo de mudança, então até tá tudo organizadozinho, tá na casa nova dele, com o estúdio bonitinho. A gente volta a fazer aqueles vídeos mais regulares com vocês, vídeo de calendário que a gente não fez, né, Giovanni? Estamos devendo vídeo de calendário pro pessoal e outras coisas aí que vai ter novidades no canal. A gente vai começar também fazer um giro de Europa também, né, Giovanni? Tem uns negócios novos aí para vocês, a gente espera que vocês gostem. É isso aí. Hoje eu tô de volta no Rio, vim aqui para já resolvemos a questão da casa. Aí a gente voltou pro Rio para poder pegar as coisas, fazer a mudança, se despedir dos familiares. Mas eu acho que a partir de semana que vem, no máximo no início da outra semana, já tá tudo resolvido e aí a gente volta. Inclusive, o comentário que a gente vai ler agora também é um projeto futuro. A gente vai falar de rodada da Europa, a gente vai fazer mais vídeos quando a Liga dos Campeões começar, para ter mais assuntos aqui no canal. E o comentário que a gente vai ler aqui é do Everton Coutinho. Na verdade, não é um comentário, tá? A gente tem que te agradecer pela doação que você Primeira fez. Aqui, donation do canal, é. primeira donation. Valeu, estou aguardando a área de membros para contribuir com o trabalho de vocês. Vamos providenciar tudo bonitinho, a gente vai organizar, né, Giovanni? A gente não acha justo a gente começar esse negócio de membros, de fazer live e essas coisas, sendo que eu tô com os horários todos descontrolados. Nem sempre vou estar disponível, então a gente não quer fazer um negócio meia boca. Quando tiver tudo organizado, a gente vai andar com essas coisas. Mas é isso, espero que vocês curtam esse vídeo. Se é a primeira vez que você está aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com alguém. Roda a vinheta. Pessoal, antes de entrar no assunto desse vídeo, que a gente nem falou para vocês ainda, vocês podem estar deduzindo pelo título, algumas notícias do Barcelona, né? A gente ia fazer esse vídeo ontem, mas peraí, já a gente chega lá no assunto do vídeo, mas ó, Araújo machucou, né? Tava demorando. E a gente tem que dar graças a Deus que Araújo machucou. E foi uma coisa tranquila, né? De 4 a 6 semanas, a gente tem que falar que é coisa tranquila. Porque o tanto de lesão de ligamento que tá acontecendo aí, o Barcelona com a bruxa que o Barcelona tem, azarado do jeito que o Barcelona é, a gente tem que dar graças a Deus que a lesão de Araújo é de 4 a 6 semanas e que vai ter a data FIFA aí e vai perder poucos jogos, né, Giovanni? Pelo amor de Deus, pô. Já é certo perder 3 jogos. É certo perder os próximos 3 jogos do Campeonato Espanhol. Aí tem a parada para a data FIFA e então ele já deve começar a fazer o trabalho durante a data FIFA de reforço, essas coisas. Pelo menos isso. E outra notícia, ainda aguardando informação oficial, Xavi deve receber 2 jogos de suspensão e Rafinha também 2 jogos de suspensão. Então já não tem Araújo de lateral direito aí, já não vai ter Rafinha também na ponta direita, porque o time da gente é rico e a gente tem uma opção pra caramba, né, no elenco, e a gente vai falar sobre isso hoje. Esse é o tema do vídeo. Junta com aquele assunto que a gente estava falando do pessimismo, que algumas pessoas criticaram a gente vai dar uma analisada por cima de alguns elencos, dos elencos dos grandes times na Europa e mostrar para vocês por que a gente está com tanta dúvida do Barcelona nessa temporada, porque a gente fica tão assim, esperando jogo a jogo as coisas acontecerem, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso e tem que deixar claro pro pessoal, né, Giovanni, que a gente não é treinador de futebol, a gente não é o Rafael Oliveira, o gênio da tática, mas a gente assiste jogo pra caramba, a gente é apaixonado pelo futebol europeu e então a gente vai estar mostrando para vocês em teoria, o esquema base dos times, dos grandes times da Europa, nessas primeiras rodadas em pré-temporada. Entendeu? Não se apegue muito a esquema tático, é só uma forma de vocês conseguirem visualizar melhor um grupo de 22 jogadores, basicamente, entendeu? E mostrar para vocês como os outros estão melhor no quesito de titular reserva não, no quesito de 2 opções por posição do que a gente, né? A gente vai falar um pouco sobre isso sem tranquilidade, não é gênio da tática nem nada, né, Giovanni? É só mostrar pro pessoal uma forma mais dinâmica dessas coisas, né, velho? A gente até nem quis colocar titular e reserva na situação, porque isso pode mudar. Só teve uma rodada ainda da maioria das ligas. Isso. Quem jogou Supercopa, essas coisas, jogou 2 jogos, mas fora isso daí... Então, é muito cedo. Só que a gente entende, né, quem é o titular, quem é o reserva, e a gente colocou aqui os jogadores distribuídos. Isso. Se tiver alguma alteração, se, por exemplo, alguma lesão que tiverem, a gente vai comentar. E já tá tendo nesses momentos aí, né? Essas coisas vão mudar. É isso. Mas assim, vambora. A gente vai escolher alguns times.
A gente vai falando aqui e vocês estão vendo aí a imagem para facilitar. A gente vai começar aqui com o Arsenal. Como vocês podem ver, o Arsenal hoje está jogando num 3-2-4-1 aproximadamente. Pepe marcando tendências, né, Giovanni? Um 3-4-2-1. O número não importa, mas vamos lá. A gente sabe que o titular é o Ramsdale. Aí vem com uma linha de zaga com White, Saliba e Magalhães. Zinchenko e Rice fazendo os dois caras do meio campo. Saka, Odegaard, Havertz, Martinelli e Jesus. Tiveram algumas lesões, então Jesus hoje está fora. Então entra em Nketiah, já começando a falar dos outros 11 jogadores. Aí vem Raya, Tomiyasu, Holding, Timber, que também machucou. Machucou sério aí, ó. Pois é. Machucou sério, ligamento cruzado, 7 meses fora. Partey, Jorginho, Fábio Vieira, Smith Rowe, Trossard, Nelson e Nketiah. O Trossard, ele tá posicionado por dentro aqui, mas ele também pode jogar por fora. Ele pode ser um suplente do Martinelli também. O Havertz pode ser um centroavante e o Trossard ser o cara do meio. Então tem mexidas. Tem mexidas. E assim, para finalizar esse Arsenal, o Tierney estava perto de sair. Lateral esquerdo. Só que com a lesão do Timber, é capaz dele não sair mais. É capaz dele ficar. Segundo o time, pessoal, o time do Manchester United com um 4-2-3-1 muito característico, né? É um time que ainda está procurando se reforçar no elenco, mas você vê que é aquela coisa, né? Sai um titular e reserva, a gente já falou para vocês, entre aspas. Sai o titular e entra outro e o time consegue manter o mesmo padrão. Ó, o Bissaka, Varane, o Martinez, o argentino, o Naná, Luke Shaw, Casemiro, Eriksen, Antony, Bruno Fernandes, Rashford e aquele Højlund, que é o novo Haaland que está faltando estrear, né? Você olha para o time do lado, você vê que troca o jogador, mas o time continua mantendo o mesmo esquema tático. Não tem muitas adaptações para fazer. O Mason Mount pode jogar ali no lugar do Bruno Fernandes, como no lugar do volante. O Manchester United perdeu o Fred. A gente não sabe se vai manter Van de Beek ainda. E ainda tem os rumores do Pavard aí, que quando chegar lá no Bayern de Munique a gente fala sobre isso também, que o Manchester United está interessado. Né? Então, é um jogador que pode chegar nesse time do Manchester United aí, que ia sair Maguire, não sabe. Mas você vê que o grupo é um elenco que tá fechadinho, um elenco que tá organizado e que qualquer coisinha que Ten Hag fazer aí é upgrade, né? Viu um Pavard ali para defesa, reforçar muito o setor. A gente vê um time muito forte, muito redondo, com muita margem de crescimento ainda. Agora falando do Paris Saint-Germain. PSG que perdeu algumas peças importantes para essa temporada, mas ainda assim tem um time que você consegue ver alguma definição. Você tem Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Mendes, Nuno Mendes, Ugarte, o uruguaio que chegou agora, Fabian Ruiz, Vitinha. Aí no ataque tem Mbappé, que pode jogar como ponta, como pode jogar como centroavante. Tem Gonçalo Ramos, que fez uma temporada excelente no Benfica ano passado. Esse cara então promete. É um reforço grande. E tem o Dembélé, que chegou. Vimos hoje que o Dembélé pegou a 10, né, Giovanni? Camisa 10 do PSG. E aí aqui no outro time, você tem o Navas e ainda tem o nosso goleiro lá que foi também contratado. É verdade. Eu esqueci o nome agora. Arnau Tenas. O Tenas. Tem Mukiele, tem Kimpembe, tem Lucas Hernandes, que se demole vai ser titular, que é uma excelente contratação. Sim. Tem a lacuna na lateral esquerda, que ainda tem o Kurzawa lá, mas que não deve ser muito utilizado. É isso, né? A gente mostrou uns 22 aí, mas ainda tem opção, Tem Danilo, Soler, Emery, que é um moleque da base, um moleque novo. Aí Kang In Lee, Asensio e Ekitike. Então ainda tem espaço, porque tem alguns outros moleques da base, tem o irmão do Mbappé lá também, que virou profissional essa temporada, mas a gente não sabe quantos minutos vai ter. Tem outras opções no meio campo, não sabe se Verratti vai sair. Sim. Então é um time que ainda tem peças sobressalentes além dessas aqui. E agora falar desse Chelsea aí, né? O time que tá quebrando o mercado, contratações absurdas aí. É um time que vai manter aquele esquema que se consagrou, né? Um time que joga com a linha de 3 ali, um 3-4-2-1.
A gente viu um Chelsea jogando contra o Liverpool na primeira rodada, onde o Chelsea, que se era para ser um vencedor daquele jogo, era para ser o Chelsea, fica até impressionado com o rendimento, e agora com esses reforços aí, o Chelsea fica mais forte ainda. A gente vê um time com a linha de 3 ali, muito sólida ali, com De Saci e o Fofana junto ao Thiago Silva, o Reece James que voltou a machucar agora, esse sim é um desfalque importante, Enzo e Caicedo deve ser a dupla desse meio campo, e o Tio, que é um lateral esquerdo que eu gosto muito e a galera não valoriza muito. Na frente tem o Sterling, o Nkunku que se machucou, sim, e no ataque o Jackson, lembrando que o Chelsea está pendente ainda de resolver o futuro de Lukaku, né, Giovanni? Quando a gente olha pro time reserva, a gente vê que o time tem mais 3 zagueiros na reserva, vocês estão vendo aí o Chalobah, o Cohen, no meio campo tem o Andrei Santos, jogador ex-Vasco aqui, que a gente não sabe se vai ficar, e o Lavia, jogador que está faltando ser anunciado aí, a qualquer momento pode ser anunciado, jogador que comprou do Southampton, tem o Gallagher, tem o Cucurella de ala esquerda, tem o Gusto, que eu não conheço esse ala direito, que ele vai ter que jogar no lugar do Reece James aí, o Madueke, que era do PSV da Holanda, o Mudryk e esse Broha é o nome dele, eu acho que é Broha. É o atacante reserva que voltou de empréstimo aí, tem o Lukaku, interrogação de Lukaku. Você vê que o Chelsea tem um time onde troca um e entra outro e o time não perde a sua estrutura. Então vai aquele negócio, depender de rendimento. Quem estiver rendendo melhor, toma um espaço e não tem uma mudança drástica na estrutura do time. Chelsea é para ficar de olho, que a temporada passada foi catastrófica, esse ano aí é para ficar de olho, que o trabalho parece que começa muito forte e também o investimento tem que render, né? Tem que ser cobrado também. Agora falar do Liverpool, né? O Liverpool, na temporada passada, o time base se mantém, a linha de defesa se mantém, só que o Fabinho, que foi muito criticado na temporada passada, foi embora para o mundo árabe. Mais um jogador que o futebol europeu perdeu. Então, as lacunas que o Liverpool tem hoje é um volante titular, que era para ser o Caicedo, mas o Chelsea levou, e esse Bacetich aí, que é o volante reserva, que a gente não sabe, jovem e tal, e um lateral direito. Para o meio campo tiveram as chegadas do McAllister e do Szoboszlai, que veio lá da Alemanha, eu acho que do Salzburg, né? Isso, acho que foi isso mesmo. Confundi Leipzig e Salzburg. Tava no Salzburg. Então você vê que é um time que ainda tem na reserva Gakpo, tem Thiago, tem Jones, tem Elliott, que todo mundo espera bastante. Então tu vê que é um time que tem lacunas, tem defeitos, mas ainda é um time bem forte. Chegamos ao Bayern de Munique do Thomas Tuchel, né? Um treinador que qualquer tropeçozinho que Xavi tem, o pessoal falava na temporada passada, traz o Tuchel. E que começo tumultuado do Tuchel. Na temporada passada já chegou no final de temporada aí, o time não conseguiu engrenar e esse final de semana tomou 3 do Leipzig e perdeu a Supercopa da Alemanha. É um time que a gente conhece aí, o time titular do Bayern de Munique, é um time muito característico. Time titular, como a gente já tá falando para vocês, né? O titular é aquela base ali no 4-2-3-1. Lembrando que a gente falou de Pavard pode ir embora para o Manchester United, então talvez o time precisaria ir ao mercado. E no time reserva, o time alternativo, a gente já viu a estreia desse zagueiro que era do Napoli ali, o Kim, a gente já viu estrear nesse final de semana. Chegou o Guerreiro para reserva do Afonso Davies. Chegou o Laimer, que era do próprio Leipzig, que ganhou esse final de semana do Bayern de Munique. O Gravenberch, estamos esperando ainda a evolução dele, mais minutos também. Miller tá ali, um jogador que sempre entrega. Esse Vidovic é uma nova joia croata aí, que por fala que é o novo Messi, aquela coisa, sempre tem essas coisas, né? E no ataque tem o Theo, que é um jovem promissor, e o Choupo-Moting. Na lateral direita ali, Mazzaro e Stanisic. Mas você vê que o time do Bayern de Munique agora, com a aquisição de Harry Kane, é um time que você vê que é perigoso. É um time que sempre foi forte, agora está com um atacante de elite, que era uma lacuna da temporada passada, e você vê que tem na reserva jogadores que podem sim entregar muito, o próprio Coman que está ali na reserva, mas que de reserva não tem nada, né? É colocar rendimento imediato. Então, como sempre, de olho no Super Bayern, que o elenco, mais uma vez, está muito forte e muito completo. Ele é um dos times que mais subiu de patamar com uma peça só. Porque ele dependia de Choupo-Moting. Agora ele tem Kane. Outra coisa. Agora falar do nosso rival, né? Falar do Madrid. A gente não queria muito falar, mas tem que falar. A linha de defesa do Madrid é aquela. Carvajal, Militão. Militão que vai ficar fora por algum tempo. Tiveram que trazer o Kepa, porque o Courtois, se der mole, perde a temporada toda. Uma lesão séria no joelho. E chegou o Bellingham, que é a única mudança que vai ter. Esse Real Madrid... E que mudança, viu? O Real Madrid ele vai ter que mudar o jeito de jogar, porque não tem mais o Benzema como referência. Então,
O último jogo do Madrid, ele jogou dessa forma, em alguns jogos de pré-temporada também, Sim. com o Bellingham nas costas da dupla de ataque, sendo que quando tem a bola, o Bellingham infiltra na área para ser meio que um referência, e os pontas e os atacantes viram pontas. Isso. Rodrigo por um lado, Vinícius pelo outro. Tem um atacante reserva, que é o Joselu, que chegou essa temporada, que é um homem de referência. Tem o Goulet, que a gente perdeu, que no caso substituiria ali o Bellingham, só que não tem condições de fazer a entrada da área, então ele vai cair um pouco mais para as pontas. E é isso. E você vê que o time ainda tem Kroos no banco, tem Ceballos, tem Modric. Tem Modric. Lucas E a gente Vazquez. vê também, né, Giovanni, que o Madrid talvez tenha aquele negócio que a gente estava falando, que a gente vai estar no Barcelona. Quando tiver que mudar, vai ter que mudar um pouquinho a estrutura, né? Quando você for fazer substituição, quando for... Entre o Joselu, você muda um pouquinho a estrutura do time, que já é um centroavante diferente, né? Não é 6 por meia dúzia, posição por posição, como é o United, Chelsea, Bayern de Munique, tem essas adaptações, o Madrid também. Como o time vai ter que fazer essas alterações, assim como a gente vai falar no Barcelona, tem que ser um treinamento diferente. E isso faz com que o time tenha que perder mais tempo. Porque não é só maturar um negócio e trocar a peça A pela peça B. Exato. E por último, pessoal, antes da gente falar do Barça, o City de Pep, né, que foi campeão da Supercopa da Europa ontem em cima do Sevilla, é um jogo complicado, o City conseguiu se impor. Porém, assim, a gente tá pegando aquele esquema base da temporada passada, né? Pepe criando tendências, o Arsenal tá copiando um pouco disso daí, Xavi tá copiando um pouco disso daí. Você já conhece o time do City, saiu ali Gundogan e entrou o Kovacic, então você já conhece o time do City ali. Só que quando você olha para um time reserva do City, pro banco do City, você vê que por isso que Pepe tá querendo ir ao mercado, contratar o Jeremy Doku lá do Rennes, né, Giovanni? Isso. E o Paquetá, né, o jogador brasileiro Paquetá, porque você vê, ainda tem a lesão de Kevin De Bruyne, né, uma lesão gravíssima de De Bruyne aí que vai fazer uma falta absurda. Você vê que o time do City precisa de profundidade, o time do City precisa ir ao mercado, lateral esquerdo ali o Sérgio Gomes, chegou agora voltando do empréstimo. Quando vai jogar, Pepe prefere colocar o Lewis, que é um lateral direito, jogando na esquerda, cortando para dentro. Você vê que o time do City está um pouco desmontado ainda. Pepe tem reclamado muito do pouco tempo de trabalho que teve nessa pré-temporada, dos jogadores exaustos, dos jogadores cansados. Você imagina um time desse do City, do jeito que tá, machuca um Rodri por 3 meses. O time joga a temporada fora no começo. Pepe vai ter que se reinventar. Então o City passa por alguns problemas. Claro que a diferença do Barcelona é que o City tem dinheiro, mas o City passa por alguns problemas que o Barcelona tem. Talvez uma reposição em certos locais do campo. A gente vai falar isso mais quando falar do Barça, né, Giovanni? E sem contar que, assim, em todos os casos caiu o nível, tá? Em todos os casos caiu o nível. Sim. Só que no caso do Kevin De Bruyne, que se machucou, não tem um reserva ainda. Não tem um cara que tu fale assim, beleza, machucou o De Bruyne, vai jogar tal jogador. Na temporada regular, quando o De Bruyne saía, entrava Álvares, não entrava nenhum Foden. Isso aí. Entrava Álvares, ficava uma dupla de ataque com Álvares com mais liberdade de movimentação. Sim. E aí, como é que vai ser? O Pepe vai fazer a mesma coisa? Pois é. Agora a gente fez todo esse preâmbulo, a gente contextualizou, mostrou um pouco os times grandes da Europa, né, as grandes potências, para falar do nosso time, falar do Barça. Hoje o Barça a gente vê aqui que tem uma mudança na formação, tá? Assim como o Madrid tem que fazer ajustes. A gente não tem um lateral direito, então hoje a gente joga com Ter Stegen, Araújo, Koundé, Christensen, Romeu, De Jong, Balde aberto pela esquerda, Pedro, Gundogan, Rafinha e Lewandowski. Esse time foi o time que a gente viu contra o Getafe, é o time que a gente pensa assim na temporada, depender se Gavi vai entrar em alguma posição, mas quando a gente pensa em substituições, quando a gente pensa em mudança, o time tem que mudar o esquema. Você já imaginou toda hora que o Barcelona precisar fazer uma substituição, o time precisar se readaptar todo dentro de campo? Você pega e começa logo com o Balde ali. Balde é o dono da largura pelo lado esquerdo. Se Balde tomar um cartão amarelo, tomar um cartão acúmulo de cartão amarelo, tomar um vermelho, machucar 15 dias, o esquema tem que mudar. Porque Marcos Alonso não vai ser um cara que vai ser o cara que vai dar largura pelo lado esquerdo. Entendeu? Essas coisas são complicadas. A gente está vendo os rumores aí de Cancelo, Fresneda, que até hoje não anuncia nada. Araújo perde machucado. O que Xavi vai fazer? Vai colocar Koundé de novo na lateral? Que é um assunto que cabe discussão. A gente vai até tem até um comentário falando sobre isso daí. O Giovanni vai até ler pra gente já. Vai colocar Sérgio Roberto lá de novo, que Xavi falou que você vai usar no meio. Entendeu? É uma coisa que no Barcelona a gente vê que toda vez que vinha um cara do banco, a gente não tem uma reserva pro Romeu, né, Giovanni?
Não temos um reserva. Toda vez que vem um cara do banco, o time precisa se modificar muito. É isso que a gente fica com incerteza, né, Giovanni? A gente não tem um reserva pro Romeu. Se for buscar na base, tem o Caçador, que é outra característica. É outro tipo de jogador. A gente não tem lateral direito até agora. A gente espera fechar o Fredineda e o Cancelo. Mas para a próxima rodada, quem que vai jogar? Aí entra o comentário aqui. Vamos lá. Davidson Lima. Deixando bem claro. A gente não concorda com tudo, mas está aqui. Vamos conversar sobre. Vamos. A verdade é que o trabalho de Xavi merece ser questionado. Todo o trabalho tem que ser questionado. Tá? Vamos lá. Não adianta passar pano porque o cara é um ídolo. Ele tá acabando com o futebol de Pedro na criação e com o Araújo na lateral, porque Koundé não quer ficar na lateral, sendo que ele joga bem nessa posição e já Araújo não. Olha, é o seguinte, eu acho que tem certas... Acho que tem forma para se falar tudo, tá entendendo? Eu acho que, como o Giovanni falou, todo trabalho tem críticas ali. Teve parte da torcida do Liverpool na temporada passada que queria a cabeça de Klopp e tal. Aí esse negócio agora, assim, não precisa ser agressivo, assim, não adianta ficar passando pano porque o cara é um ídolo. Não tem negócio de passar pano, não precisa ser agressividade no negócio. Se tiver alguma coisa que a gente não concorda, a gente avisa. Se a gente não concordar, também a gente vai avisar. E eu acho assim que a temporada do ano passado foi maravilhosa. A forma que o Barcelona jogou o título da Supercopa, o título do Campeonato Espanhol contra o Real Madrid, onde todo mundo fica endeusando, e até os pseudos torcedores do Barcelona que a gente vê aí nas redes sociais ficam endeusando o rival. Acho que o trabalho de Xavi é maravilhoso e tem que tomar cuidado também com o que o torcedor do Barcelona deseja, que foi assim que a gente perdeu o Lúcio, né? Torcedor do Barcelona sem paciência. Aqui nesse canal tinha gente que já queria Tuchel, como a gente já falou nesse vídeo, tá entendendo? O problema é que o Barcelona, o problema para a gente que vê um time que ainda está se formando, o problema que a gente vê do Barcelona é entender o jogo posicional do Barcelona, entendeu? Pedri joga numa zona onde Pedri precisa ser acionado. Se o pessoal que está atrás dele não consegue colocar essa bola em condições para esse cara, se os jogadores de ataque não se movimentam para esse cara fazer o passe de desmarcação, realmente é muito complicado. A gente conversa muito sobre isso, né, Giovanni? Sobre assim, será que tem jogadores que não tá entendendo o que Xavi está passando para ele? Entendeu? A gente fica conversando muito sobre isso. Entendeu? Então, assim, não é questão de passar pano. A gente está procurando entender o que o nosso treinador está pensando. Concordo com o Koundé na lateral, com o Araújo na lateral? Não concordo, já falamos sobre isso daqui. Não concordo. Mas a gente tem que esperar. Infelizmente tem que esperar. E até lá, estamos com dúvidas. Sim, estamos com dúvidas. Agora, pedir cabeça de treinador, achar que tá passando pano, se defender, eu acho que aí é demais. É só questão de não ser tão extremista também, né, Giovanni? O problema é que, assim, a gente não tá passando pano pelo seguinte. O trabalho dele mostrou em 2 temporadas que o trabalho dele está sendo bem feito. Ele pegou um time sem trabalho nenhum na temporada retrasada e colocou na Liga dos Campeões. Mas chega na Liga dos Campeões, cai. Sim, cai. Realmente cai. Porque o time não está pronto. A espinha dorsal do time é muito jovem. Que chega na hora de um jogo de Liga dos Campeões, onde o Barcelona seguidas vezes foi derrotado de forma acachapante, para não dizer humilhante, que a gente toma 8 do Bayern. A gente toma uma virada depois de ter feito 3 no Liverpool. A gente perde para Roma depois de ter feito 3 também. Então são derrotas que deixam uma marca muito pesada. E para um jogador jovem como Pedro, como Gavi, como Baldé, como Fati, isso pesa ainda mais. Mas os caras não estavam aí, mas os caras estavam assistindo, estavam torcendo. Os caras já estavam tudo ali. Quando chega, vai jogar contra o time e fala: esse é aquele time que deu 8 no time que tinha Messi, que tinha Griezmann, que tinha Suárez. É muito difícil. Então é difícil. A gente passa por um momento de instabilidade financeira gigantesca. É de conhecimento público que o Xavi quer um lateral direito. Fresneda, Cancelo. Por que os dois não estão aí? Ou pelo menos um dos dois? Na altura dessa, a gente achou que já era para ser anunciado. Porque o time não tem dinheiro. Pelo menos para chegar lá e falar assim, quanto que é? 20 milhões? Tá aqui, pum, tá pago. É meu, acabou. Não tem. Você falou do negócio, a gente esqueceu até de falar pro pessoal. A gente ia gravar esse vídeo ontem para vocês, pessoal. Por que eu tô falando isso daqui? Porque a gente vai falar de um jogador ali, que a gente esqueceu até de citar ele ali, que é a situação Ansu Fati. A gente ia gravar esse vídeo ontem.
Aí o Fabrício Romano chegou no Twitter e falou: atenção, Ansu Fati. Meio-dia, 1h da tarde, a gente ficou, ó, a tarde toda dando F5, ó, esperando uma notícia, tipo assim, vai ser negociado ou se queda, né? A gente ficou a tarde toda esperando a notícia e não teve. E a cada hora que passa, vendo como o Barcelona está jogando, vendo o quão que Xavi quer que os jogadores participem do jogo, quão associativo quer que Xavi quer que os jogadores de ataque sejam, cada hora que passa, a gente olha para esses dois esquemas e quando a Ansu Fati tem que entrar no jogo, o esquema do Barcelona tem que mudar. Muda tudo. Por isso que vem esses rumores, João Félix, a gente até falou já de Dani Olmo, mas aí é uma preferência nossa, né, que deu rumor de Dani Olmo. É um cara que a gente gosta muito, que joga ali do lado do campo, mas é associativo. Xavi parece que não quer mais um jogador, não quer mais não, né, que é o começo do trabalho de Xavi, tipo assim, Xavi não vê mais o Barcelona com esses dois pontas atacantes, né, como a gente viu o Barcelona na história. Ele mira mais o que Pepe vem fazendo, né? Que é um Grealish ali do lado, um jogador mais associativo, um jogador de passes curtos e tabela. Então, e para isso o João Félix encaixa mais. Para isso o João Félix faz mais sentido. Você gosta mais de quem? Ele é um meio... Giovanni, você gosta mais de quem? Ansu Fati, sem dúvidas. Ansu Fati, sem dúvidas. Mas a gente tem que entender o que o nosso treinador quer. O João Félix é um meio campo. Ele é um meio campo que joga como segundo atacante e como ponta. É o meio segundo atacante, é. Então, assim, pro que o Xavi tem mostrado na pré-temporada e agora nesse primeiro jogo contra o Getafe, faz mais sentido. O trabalho do Xavi é perfeito? Não é. O Xavi está tentando fazer algo que o Pepe está fazendo com o time dele. Sim. Só que eu falei isso até pro Fagundes. Copiar o Pepe é muito difícil. Se você tiver a mesma quantidade de dinheiro que o Pepe tem, que não é o nosso caso, copiar ele já é difícil, porque o cara é um gênio. A gente está falando do treinador mais revolucionário do futebol dos últimos, sei lá, 50 anos. Bravo. 40 anos, 30 anos, pelo menos. No mínimo, 30 anos. O mais revolucionário. Isso eu tô botando revolucionário, não tô nem botando melhor. Porque eu não acompanhei trabalhos de anos atrás para cravar que ele é o melhor que eu vi, sem dúvidas. Que eu vi, o melhor. Então já é difícil de copiar. E o cara tem dinheiro pra caramba, que não é o nosso caso. E assim, Giovanni, ainda que no final essa parte do Barcelona aqui ficou a gente respondendo a interação do amigo aí, e assim, e vale, é bem pertinente, mas eu acho que tem que ver por uma ótica completamente ao contrário. Tem que dar graças a Deus pelo excelente trabalho que Xavi está fazendo, porque ele está tentando colocar o time para jogar de uma forma e ele não tem ainda as peças adequadas para desenvolver a ideia de jogo dele. Não adianta assim, ele tem que trabalhar com o que tem. E está trabalhando com o que tem. E muito pior, tá arrumando gente que nem fazia parte do plano. Um Fermin Lopes, um Yamal que tá por aí, entendeu? Então assim, ainda tá fazendo muito melhor. Muito melhor, gente. A gente tem que ter paciência, tem que torcer pro time continuar indo ao mercado. Como a gente falou de Ansu Fati aqui. Se Ansu Fati sair, eu como torcedor do Barcelona gostaria muito que ele triunfasse no Barça. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu confio no meu treinador. Eu confio na gestão que está sendo feita no meu time. E se o meu treinador prefere para o funcionamento outras peças, eu vou estar aqui acreditando. Até que essas peças cheguem, esse treinador tenha tempo e trabalhe. E aí depois, né, Giovanni, a gente não sabe, a gente pode chegar e falar assim, não funcionou. Mas eu tenho que acreditar, porque a gente não estava ganhando o Real Madrid, gente. Antes de Xavi chegar, a gente já tinha uns 6 clássicos aí sem ganhar. Hoje Xavi tá atropelando Ancelotti aí no duelo. Então, assim, é o melhor treinador disponível que a gente tem pro nosso time. Pro nosso estilo, pro nosso jogo. E o Fagundes citou que nós expulsamos o Lúcio prematuramente, e eu me arrependo disso. Porque eu era um cara, quando eu conheci o Fagundes, eu criticava o trabalho do Lúcio duramente. A mídia falou que era o time da MSN que não tinha trabalho nenhum ali. Exatamente. Só ganhou porque tem MSN. Só ganhou porque tem MSN. Só ganhou porque tem MSN. Claro, você tem jogadores de qualidade, tudo bem. Inúmeras vezes. Depois que ele saiu, que eu vi o meu time definhar fisicamente, taticamente, psicologicamente, que eu entendi o quanto esse cara trabalhava por fora. Sim. E que ele só não ganhou mais porque o nosso trio de ouro, o trio MSN,
não quis se poupar em jogos que podia ter se poupado e chegar mais inteiro para fases agudas de Liga Como dos Campeões. fizeram no primeiro ano, todo mundo humilde, acreditando no trabalho, o Barcelona ganhou o triplete. Ganhou tudo. Porque, vai ser um jogo contra o Zaragoza fora de casa. Meu irmão, ou um Zaragoza em casa. Não tem por que ir ao MSN, descansa um. Sabendo que daqui a 2 dias tem uma Champions, tem uma Roma, tem uma Juve, como aconteceu, né, Giovanni? Descansa um. Diminui os minutos de um ali para chegar em fase final de Liga dos Campeões, está todo mundo saudável. No último ano ninguém quis fazer, todo mundo queria jogar, brigaram, a torcida pressionou o Lúcio falou, meu irmão, me dá o boné, eu não vou ficar aqui perdendo minha saúde por causa desse clima hostil, e a gente vai acabar fazendo a mesma coisa com o Xavi. O trabalho dele pode ser questionado? Sim. Como eu falei, todo trabalho tem que ser questionado. Sim. Se não fez, pede pelo menos a explicação, mas não é crucificar o cara. Não é falar que o trabalho dele é ruim. Não é. O trabalho dele é excelente. É o melhor técnico que poderia estar no Barcelona no momento. É o melhor técnico do mundo? Não. O Pepe não vem. Esquece. Lúcio não vem. Esquece. São os dois técnicos que entendem e conhecem o nosso time. E ele é o terceiro. É o terceiro. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido com isso o que vocês chamam de pessimismo, mas é só uma constatação que o nosso time está com lacunas. O nosso time, quando vem jogador do banco, o time da gente tem que mudar muita estrutura. Vamos torcer para essa reta final do mercado de transferência ser positiva para a gente. O treinador da gente precisa de peças para jogar do jeito que a mentalidade dele funciona, e a gente tem que respeitar isso. Existem coisas para ser questionado, como o negócio da lateral que a gente já falou, não vou nem me estender muito nisso daqui, mas vamos, como a gente falou para vocês, vamos jogo a jogo, vamos esperar a resposta do mercado de transferência, para a partir daí a gente subir o nível de cobrança, porque no momento a gente tem essas lacunas e essas dúvidas aí, então vamos com calma, não é pessimismo, vamos com calma, né, Giovanni? Isso aí, vambora. O vídeo ficou um pouco maior do que o padrão, mas é porque a gente abordou algumas coisas que a gente ainda não costuma abordar aqui no canal. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários. Se a gente ficou faltando alguma informação dos outros times. Pode deixar aí, você torcedor de outro time também, que acompanha, né, Giovanni? Que cobre aí, tá aí sempre... fulano de tal joga assim, fulano de tal. Deixem no comentário, tá livre para vocês. Só comentem, curtam esse vídeo, compartilhem com alguém. Vambora, Visca Barça. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.